No caso de hoje, vamos contar a história de uma jovem que foi morta pelo pai enquanto defendia a mãe. Hoje vamos falar do caso Jéssica Dias Tirzon. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo, nas terças e quintas, a partir das 7h30. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Jéssica Dias Tizone tinha 21 anos quando o ocorrido abalou sua vida, em abril de 2021. Conhecida por ser uma jovem inteligente, aplicada nos estudos, Jéssica residia na época do acontecimento em Gaspar, uma cidade localizada no estado de Santa Catarina. Ela dividia a moradia com um tio e havia se mudado recentemente para a cidade com o objetivo de encontrar trabalho. Sua família residia em Rodeio, um município menor. Um dos maiores passatempos de Jéssica era desenhar, atividade no qual demonstrava grande habilidade. Além disso, ela apreciava bordar, ler e explorar o mundo da maquiagem. Quando era mais nova, sua família, percebendo sua timidez e interesses muito específicos, decidiu levá-la a um médico. Foi então que ela recebeu o diagnóstico de autismo, mais especificamente a síndrome de Asperger, uma condição dentro do aspecto autista. Essa condição era caracterizada por dificuldades nas interações sociais, na comunicação, além de comportamentos repetitivos e interesses bastante focados. Apesar dos desafios associados à síndrome, Jéssica conseguiu viver uma rotina normal e conquistou diversas amizades, sendo descrita por seus amigos como uma pessoa extremamente bondosa. E desde a infância teve de enfrentar uma relação difícil entre os pais. Ela era filha de Claudinei e Claudete Tizon, que foram casados por 23 anos e tiveram 3 filhos. Seus 2 irmãos mais novos, com idades de 8 e 10 anos, também foram identificados com autismo, porém em um grau mais severo do que o de Jéssica. Claudete dedicava-se integralmente a cuidar dos filhos, que exigiam uma atenção especial devido às suas necessidades. Por conta disso, era vista como uma mãezona. No entanto, sua relação com o marido, Claudinei Tizon, pai de Jéssica e dos irmãos, era extremamente problemática. A convivência foi marcada por episódios de violência física e psicológica. Claudinei tinha 42 anos na época e trabalhava como autônomo. Em 2016, ele registrou seu MEI, com a empresa classificada como autônoma e especializada em obras de alvenaria. Porém, em 2021, ele estava desempregado. Apesar de ser agressivo em casa, Claudinei adotou uma postura irrepreensível na frente dos outros, passando a imagem de um homem tranquilo. Tanto é que, mesmo morando há 11 anos no mesmo endereço, nenhum vizinho tinha conhecimento do que acontecia na casa. As agressões contra Claudinete eram frequentes, assim como as ameaças. Ela vivia com medo do marido e, por isso, hesitou em denunciá-la às autoridades. Claudete já havia tentado se separar, mas Claudinei fazia ameaças perigosas, afirmando que se ela o deixasse, ele tiraria a vida dela, dos filhos e de qualquer pessoa que tentasse interferir. Nas semanas que antecederam o crime, a violência aumentou. Além de agredir Claudete, Claudinei passou a maltratar os filhos também. Ele batia nos meninos com cabos de carregadores e os forçava a comer alimentos que não queriam. Devido ao autismo, os filhos tinham preferências muito específicas, mas o pai ignorava completamente essas necessidades e os obrigava a comer contra sua vontade. Exausta das agressões e de ver os filhos sendo maltratados, Claudete tomou a decisão de se separar definitivamente. Ela levou os 2 filhos para a casa de sua mãe, localizada na mesma rua. Após se refugiar, Claudete procurou a delegacia e solicitou a medida protetiva contra Claudinei. O pedido foi aceito pela justiça e a polícia a acompanhou até a residência do marido para que pudesse retirar seus pertences e levá-los para a casa dos avós de Jéssica. Ao saber da separação, Jéssica, que estava na casa do tio em Gaspar, decidiu ir imediatamente até a residência dos avós. Infelizmente, tudo aconteceu de forma tão rápida que a polícia não teve tempo de comunicar a Claudinei sobre a medida protetiva. Quando chegou à casa do homem, ele já havia cometido o crime. A situação desenrolou por volta das 6 horas da tarde. Claudinei, tomado por uma raiva imensa ao descobrir a decisão da esposa,
pegou uma faca de esporte e um rifle calibre 22 e foi até a casa dos avós de Jéssica. A residência do casal ficava a menos de 50 metros da casa dos pais de Claudinete, sendo praticamente vizinha. Quando Claudinei atravessou a rua e chegou em casa, a família foi pega totalmente de surpresa. Ele não entrou pela porta da frente, mas pulou o muro do fundo da casa. Ao entrar, deu de cara com Jéssica, que havia acabado de chegar e estava lendo um livro. Os irmãos de Jéssica brincavam no quintal, enquanto a esposa de Claudinei mexia no celular. Nesse momento, Claudinei apontou uma arma para a cabeça da esposa, mas o avô de Jéssica, percebendo a situação, conseguiu arrancar o rifle da mão do agressor. No entanto, o que ele não sabia era que Claudinei estava escondendo uma faca na calça. O homem então retirou a faca e desferiu um golpe na cabeça do avô. Nesse instante, a sogra de Claudinei foi atingida por 3 facadas nas costas, assim como o cunhado, que também estava em casa. Após ferir os sogros e o cunhado, Claudinei se virou para a esposa e passou a golpeá-la repetidamente. Ao ver sua mãe sendo atacada, Jéssica tentou impedir o pai e se colocou à frente dele. Nesse momento, Claudinei desferiu 4 golpes no peito de Jéssica, sendo que um deles atingiu o coração da jovem. Infelizmente, ela não resistiu e faleceu no local. Os irmãos estavam na casa no momento do crime, mas não foram feridos graças a uma palavra dita pela irmã. Antes de ser atacada, Jéssica conseguiu salvar a vida dos garotos ao dizer a palavra sobrevivência. Essa era uma brincadeira que a família costumava fazer para ajudar na concentração dos meninos. Ao ouvir a palavra, os irmãos imediatamente pararam o que estavam fazendo e se esconderam no quarto, trancando a porta. Após cometer os ataques, Claudinei tentou fugir, escondendo-se em um matagal localizado nos fundos da propriedade. Durante o tumulto, ele sofreu diversos cortes e perfurações pelo corpo. A polícia, que havia ido até a casa de Claudinei, se deparou com a cena do crime e deu início às buscas para localizá-lo. Ao investigarem um imóvel pertencente ao Claudinei, os agentes encontraram manchas de sangue no chão da cozinha e seguiram o rastro, que os levou até o matagal nos fundos da residência. Os policiais localizaram Claudinei próximo a um córrego, com cortes pelos pulsos, pés e uma perfuração no abdômen. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado ao hospital. Claudete, sua ex-esposa e a sogra também foram levadas para o mesmo hospital em estado crítico. Já o ex-cunhado e o sogro foram levados pelo SAMU para outro hospital. Enquanto os pais estavam internados, os irmãos de Jéssica ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar. No dia 13 de abril, a Justiça acatou o pedido da Polícia Civil e converteu a prisão em flagrante de Claudinei para prisão preventiva. O Ministério Público denunciou o homem pelos crimes de feminicídio contra a filha, tentativa de feminicídio contra a esposa, além de 3 tentativas de homicídio contra os sogros e o cunhado. Enquanto aguardava o julgamento, Claudinei estava preso no Presídio Regional de Blumenau, no Vale do Itajaí. O julgamento ocorreu apenas em agosto de 2022. O júri durou mais de 12 horas e foi realizado no Fórum da Comarca de Escurra, no Vale do Itajaí. Ele foi julgado pela tentativa de feminicídio contra a mãe de Jéssica, pelo feminicídio da jovem e pelas tentativas de homicídio contra a sogra e o cunhado. Como as agressões contra o sogro foram menores, ele não foi responsabilizado pela tentativa de homicídio neste caso, o que resultou em uma pena atenuada, sendo condenado a 43 anos, 3 meses e 6 dias de prisão. No entanto, em dezembro de 2022, o Ministério Público recorreu da decisão e solicitou o aumento da pena de Claudinei. A terceira Câmara Criminal de Santa Catarina acatou o recurso por unanimidade e aumentou o tempo de reclusão do réu. A pena foi elevada para 67 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 5 meses e 12 dias de detenção em regime inicialmente fechado. Jéssica foi sepultada em Gaspar, com a presença da mãe e da avó na despedida. Muitas homenagens foram feitas à jovem, mas até hoje Claudinete, a mãe de Jéssica, se questiona se deveria ter ficado em silêncio e aceitado a violência, para que a filha ainda estivesse viva. Embora o final tenha sido trágico, Claudinete fez o certo ao denunciar o marido. Esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Então me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.